No vídeo anterior mostrei um exemplo prático da utilização do include. Neste vídeo vou mostrar qual é a principal diferença entre a utilização do include e do include once. No vídeo anterior mostrei então a utilização do include. No entanto, existe o include e o include once. E às vezes há alguma confusão por parte mesmo de algumas pessoas que desenvolvem PHP ou já têm alguns conhecimentos de PHP, quando é que devem utilizar o include e quando é que devem utilizar o include once. Eu vou mostrar como é que devem utilizar cada uma destas instruções e quando, e vamos ver quais são as repercussões que tem se nós utilizarmos mal. Ok? Então, o que eu vou colocar aqui é o seguinte. Neste momento tenho a minha pasta aqui completamente limpa, tenho aqui o meu serviço a funcionar do Apache e, portanto, estou pronto aqui no meu localhost a encontrar aqui um ficheiro index.php. O que eu vou fazer então é colocar aqui uma página de internet de HTML simples, muito simples, ok? Vamos aqui alterar para a linguagem PHP. Ele vai formatar com o HTML, mas nós vamos incluir aqui qualquer coisinha, ok? Então nós temos aqui, este é um parágrafo escrito em PHP. E vamos colocar aqui a importação, neste caso, incluir a execução de um ficheiro que vamos criar agora à parte, muito simples também, para inserir código PHP. Nós vamos, antes de colocar aqui a inscrição do include, vamos criar esse próprio ficheiro. Então nós vamos colocá-lo aqui, simplesmente é um ficheiro, neste momento, que vai fazer um echo. Echo, este é um parágrafo em PHP. E desta forma nós vamos sempre conseguir ver, vamos aqui transformar para PHP, vamos sempre conseguir ver qual das partes dos scripts é que está a ser usado. Eu agora, para gravar este script, vou-lhe chamar aqui só teste.php. Ok? Vai ficar guardado dentro da mesma pasta, obviamente. Guardar. Ora, o que nós temos então agora aqui neste ficheiro é a possibilidade de importarmos para o interior desta estrutura HTML a execução daquele script. Ok? Então vamos colocar aqui PHP include teste.php e vamos fechar aqui a execução deste código. Portanto, o que vai acontecer é que vai ser apresentado o título Olá Mundo, depois vai ser apresentado este parágrafo em HTML e depois vai ser carregado o conteúdo deste ficheiro teste.php e vai ser executado, que neste caso concreto tem aqui um echo, este é o parágrafo de PHP. Para isso até vamos colocar aqui a tag do P, do parágrafo, e depois quando a instrução echo for executada, vai apresentar este texto dentro destas tags de um parágrafo. Vamos então gravar este ficheiro como sendo index.php. Já lá está o teste PHP. Vamos colocar index.php. Okay? Vamos então testar agora aqui no nosso servidor. Okay? Cá está. Olá mundo. Este é um parágrafo escrito em HTML. Este é um parágrafo escrito em PHP ou em PHP. Tudo certo. Não vamos aqui alterar o texto, não é necessário. Vamos ver agora o que é que acontece se eu voltar aqui ao meu ficheiro e duplicar isto várias vezes. Não vou ter qualquer problema. Reparem, se eu agora repetir ou refresh, vão aparecer 4 parágrafos de PHP. Perguntar-me-ão então, mas e se eu agora alterar e colocar, em vez de incluir uma vez? Isto é, include once. Bom, neste caso concreto, vai acontecer o seguinte, reparem, se eu colocar include once em todas, o que o include once significa é incluir apenas uma vez ou a única vez que seja necessário. Ora, o que é que eu quero dizer com isto? Ele vai incluir, quando encontra pela primeira vez a instrução incluir teste.php, ele vai fazer a mesma coisa que faz se tivesse apenas um include. A seguir, como ele vai dizer, ok, eu vou tentar incluir um ficheiro, mas que já foi incluído aqui na linha anterior, então eu já não o vou incluir porque ele já foi incluído. Okay? Nesta circunstância do echo, não tem grandes problemas. Vamos aqui ver o que é que acontece na prática. Nós temos aqui 4 parágrafos de PHP, mas se agora refrescarmos aqui, apenas vai ser apresentado um. Porquê? Precisamente por esta razão. É que assim que ele foi importado uma vez, include once, a próxima vez que o mesmo ficheiro tentar ser importado, ele não vai ser importado porque o próprio PHP analisa o código que aqui está e diz, não,
ele já foi importado uma vez, portanto eu não vou repetir essa importação. No caso aqui concretamente desta instrução do echo, não existia qualquer problema de erros. Porquê? Porque estamos aqui a fazer simplesmente a apresentação de um texto. Mas o mesmo não acontece se eu tentar inscrever uma função. Eu vou fazer aqui um exemplo. Ok, nós temos aqui o include once. Se eu aqui tiver aqui o include, o que vai acontecer é aparecer exatamente o teste outra vez. Neste caso vai aparecer uma vez. Esta segunda instrução vai ser ignorada porque ele já foi importado ali, mas depois, como estou a utilizar aqui o include, ele vai voltar a importar esta outra vez. E, portanto, vamos ter 3 parágrafos de PHP. Ok? Mas vamos agora aqui utilizar isto na sua forma mais comum, que é a importação de um ficheiro script, ou o teste.php, que contém uma função. E é uma função que nós vamos fazer aqui muito simples. Então, em vez de termos aqui um echo, nós vamos aproveitar aqui o código e vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui uma função, function, teste, ok? E teste aqui será a execução, será o nome desta função. E dentro desta função é que nós vamos colocar aqui o echo. E agora, quando este ficheiro é aberto, tem aqui uma função. Esta função não faz nada se ela não for chamada. Então vamos chamá-la agora aqui. Teste. Simplesmente assim. O que vai acontecer é que quando chegar aqui a leitura do código, vai entrar dentro da função e vai fazer o echo. Ok? Muito bem. Vamos regressar aqui ao index, vamos apagar tudo isto que aqui está e vamos colocar aqui simplesmente um include. Teste.php. O que é que vai acontecer? Eu vou alterar aqui o texto. Este parágrafo, este é um parágrafo dentro de uma função em PHP. Okay? Pronto, e assim já vimos que vai ser fácil interpretar que este código está a ser executado. Vamos aqui regressar ao nosso servidor e cá está. Este é um parágrafo escrito em HTML e este é um parágrafo dentro de uma função em PHP. Ora, nós utilizamos aqui dentro do index a parte do include. Ok? Certo. E não se esqueçam que estamos a falar da existência aqui de uma função, que é código que só é executado se for chamado especificamente pelo ficheiro, ou neste caso pela linguagem. Estas funções não podem existir repetidas. Eu não posso ter dentro do mesmo ficheiro, em condições normais, exceto quando utilizamos, por exemplo, namespaces, iremos cá falar sobre isso, eu não posso ter uma mesma função com o mesmo nome. Isto é, não posso copiar isto tudo e ter aqui duas funções. Isto iria criar aqui um conflito enorme. Reparem, se eu agora tentar aqui refrescar isto, o que vai acontecer é que ele diz erro fatal. Já não se pode declarar a função teste porque já está previamente declarada. Ora, então reparem aqui o que é que acontece no caso da utilização do include. É que se eu tiver aqui, vamos gravar, se eu tiver aqui apenas include e agora tentar repetir esta instrução, por exemplo, 3 vezes, nem que fosse 2, reparem o que é que vai acontecer. Ele apresenta a primeira, porque inicialmente, quando a primeira instrução include é chamada, a função teste não existia, mas quando vai tentar importar novamente outra vez tudo, ele vai verificar que já existia a função teste e, portanto, ela não pode ser novamente declarada. Então, nesta circunstância, por uma questão de segurança do próprio funcionamento do sistema, utilizamos a instrução include once. Okay? E aqui eu não vou utilizar o include, porque senão eu vou continuar a ter o mesmo erro. Okay? Reparem, continuo a ter o mesmo erro. Então, sempre que eu vou importar scripts que contêm funções, classes, etc., eu devo ter o cuidado de utilizar sempre o include once. E se eu aqui, por algum motivo, por uma questão de fluxo do código, por exemplo, se eu tiver aqui instruções if, se o valor for igual a 1, include isto, se o valor for igual a 2, include aquilo, etc. Eu posso, por algumas razões de fluxo de código, como expliquei, ter a necessidade de fazer o include once do mesmo ficheiro em diferentes partes do meu código. Porquê? Porque algumas partes não vão ser lidas e outras vão ser. Agora, se eu colocar esta instrução aqui, eu tenho a certeza absoluta de que o meu código não vai gerar um erro. Porquê? Porque ele vai incluir pela primeira vez e quando diz que é para incluir a segunda, ele já não a vai incluir porque já foi incluída ali. Então, reparem, eu não corro o risco
de ter o meu código a gerar erros, ok? E esta é a grande diferença entre o include e o include once. O include é usado quando nós queremos inserir maioritariamente código de apresentação de informação. Se esse código for para apresentar ecos, para criar estruturas, para fazer um ciclo, para apresentar, etc., tudo certo, não tem qualquer problema. Se nós vamos importar para o interior do nosso ficheiro ou do nosso script PHP funções, classes, etc., devemos sempre salvaguardar a eventualidade de acontecerem erros utilizando o include once. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like, subscreva o canal, partilhe nas redes sociais e deixe ficar o seu comentário. Todas as sugestões e informações complementares são sempre bem-vindas.